Pod da Região de hoje, a gente vai falar sobre o programa Famílias Acolhedoras de Mogi das Cruzes. E para explicar melhor esse programa, quem pode participar, a nossa convidada é a secretária de Assistência Social, Celeste Xavier Gomes. Secretária, seja muito bem-vinda aqui no Pod da Região. Obrigada, agradeço aí o convite e a oportunidade da gente poder estar falando desse programa que é tão importante e muitas vezes muita gente não conhece e a gente quer trazer um pouquinho da nossa experiência aqui da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Secretária, esse é um programa que ele é bem pioneiro aqui na nossa região, né? E eu queria que a senhora explicasse para quem está nos ouvindo aqui nesse podcast exatamente a quem ele se destina, né? Quem pode se participar, enfim, e principalmente quais são as crianças que essa família, crianças ou adolescentes, enfim, que essa família vai ter a possibilidade de receber e acolher por um período. Bom, o programa Família Acolhedora, ele é um serviço de acolhimento em família acolhedora, é um serviço de acolhimento provisório. Ele está destinado a famílias que não tenham desejo de adotar, que não estejam no cadastro, né, de adoção, não estejam inscritas. Então, um dos critérios aí é que ela não queira adotar a criança, né? Ele é um diferencial nesse sentido. É feita toda uma capacitação, todo um preparo dessas famílias, até porque Mogi ele vem muito nessa linha da primeira infância, né? Cidade da criança pensando na primeira infância. A primeira infância é de 0 a 6 e a primeiríssima infância é de 0 a 3. Então, um dos objetivos aí da primeira infância é justamente que nenhuma criança ela seja institucionalizada, criança de 0 a 3 principalmente, e nos acolhimentos normais, que são os antigos orfanatos. Isso que eu ia falar. Essa institucionalização, ou seja, essa criança, como por algum motivo ela precisa ser tirada do núcleo familiar, que ela não vá para um abrigo. Exatamente. Que ela fique numa família. Perfeito. Né, por esse período, enfim, que vai ser determinado aí pela Justiça. Exatamente. Então, é um programa, ele é regido por uma lei, então ele é criado por uma lei, tem a lei que realmente vai direcionar todos os critérios, né, de atendimento, o acompanhamento técnico também, porque a família ela vai receber essa criança ou adolescente, mas ela tem todo um acompanhamento técnico. E por que a gente fala da primeiríssima infância? Um bebê, por exemplo, de 0 a 3 anos, muitas vezes acontece, a gente tem aí solicitação, tem a questão da mãe mesmo, né? Ela acaba entregando uma demanda espontânea mesmo. Ela faz a entrega do bebê e, no caso, a gente vai colocar em família acolhedora. Então, nos primeiros momentos aí, até por conta, né, desse cuidado, se ele vai com o acolhimento, geralmente os acolhimentos convencionais, eles giram aí em torno de 15 a 20 crianças e adolescentes. Então, assim, ela vai ficar ali num lar totalmente protegidos, não que não estejam protegidos no outro local, nos outros serviços, mas ela vai estar no núcleo familiar, né? E essa família, a gente tem caso, por exemplo, que é importante falar, porque quando a gente fala da família, aí pensa assim, né? É o casal, né? Com filhos, não necessariamente, né? A gente tem, por exemplo, um rapaz que ele adotou sozinho, né? E a mãe, ele e a mãe dele, né? Então, assim, eles acabam cuidando dessa criança e hoje é família acolhedora aqui no nosso programa. Legal. E o interessante também da gente destacar que essa família ela vai acolher essa criança que foi aí retirada por diversas situações, né, que colocou de alguma maneira a vida dessa criança em risco, enfim, e ela fica por um tempo, por um período. Esse período ele varia bastante, né? Correto. Ele pode ficar uma semana, 15 dias, até 2 anos. Né? Até 2 anos ele pode ficar nesse lar protetivo, nessa família. Talvez, aí ele vai fazer todo um estudo e um acompanhamento técnico. E do que a gente quer apontar é que na família acolhedora você pode escolher, no caso, a faixa etária, né, se é menino, se é menina, porque muitas vezes, né, Sandra, às vezes você tem seus filhos, e aí você fala assim, eu quero, né, eu consigo
tá acolhendo uma menina, por exemplo, de 10 anos, né, que fica ali na mesma faixa etária, ou de 5, ou de 6, ou menino. Então, esse também é um diferencial do programa. Para cada acolhido, é subsidiado também um valor, né, de um salário mínimo. Então, a família, ela recebe, né, do poder público, com uma parceria que a gente tem aí com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que, através do Fundo Municipal, é passado o valor de um salário mínimo para cada criança. Então, se você ficou, né, você vai acolher 2 crianças, é um salário mínimo por criança. Entendi. E aí, essa família, ela arca com toda essa parte dos cuidados, da rotina. Se é uma criança que está, por exemplo, em idade escolar, não sei como é que funciona isso. Mas toda a rotina da criança é assumida pela família e essa criança, ela acaba entrando também um pouco na rotina dessa família. Exatamente. Ela vai... Se você tem seu filho, é a mesma coisa. Né? Então, ela já tem garantida a vaga na creche, a vaga na escola, os atendimentos prioritários em saúde, porque ela já está... A criança, adolescente, ela já é prioridade absoluta de atendimento em todos os órgãos, como está descrito lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Então, a gente também tem um acompanhamento técnico com assistente social, com psicólogos, coordenadores aí do programa, que faz todo o acompanhamento dessa família. Muitas vezes, por exemplo, se a criança tem uma deficiência, então pode ocorrer, no caso, uma família acolhedora estar com uma criança com deficiência. Então, ela vai receber um salário mínimo e meio, né? Mas assim, só lembrando que esse valor, ele é para a criança. Né? Então, com os gastos mesmo ali com a criança, mas todo o suporte técnico é também dado pela própria prefeitura através da Secretaria de Assistência Social. A gente tem o programa e a gente tem uma sede lá que tem toda a equipe, toda a atenção, a vara da infância e juventude. Então, tudo acompanhado, né? É um trabalho feito assim por várias mãos, sabe, Sandra? Não é só é só a prefeitura, não. A gente trabalha muito conversando ali com o judiciário, nos acompanhamentos, e lembrar que não é qualquer criança, é uma criança que sofreu algum tipo de violação de direito, que está num processo aí, né, de escuta. A gente tem que fazer a escuta qualificada, especializada, tem todo um suporte e também em acompanhamento pelos órgãos aí de proteção e direito da criança e adolescente. Secretária, já foram realizados pelo serviço 40 acolhimentos, e eu queria que a senhora falasse agora um pouquinho sobre essa experiência de ter acompanhado toda a implantação, esse processo. O que mais de significativo a gente consegue, a senhora, né, obviamente conseguiu observar com a implantação do serviço, principalmente no que tange essa criança que já vem de uma violação e ela entra para uma outra família que vai dar atenção, vai dar amor, vai dar todo aquele suporte que no serviço de acolhimento já tem muitas crianças, não é até possível, né, dar uma atenção tão individualizada. Qual que é a sensibilidade, né, que a senhora tem em relação a esses casos? É que a proteção e o cuidado num lar protetivo, ele é muito melhor do que você ir para um serviço de acolhimento. Então, imagina você, uma criança, ela tem o direito violado ali, ela tem uma revelação espontânea, ou na escola, em qualquer outro ambiente ali, que ela acaba tendo essa revelação. Na dúvida, a gente precisa fazer o acolhimento, né? Então, tem todo um processo. E quando se dá o acolhimento, aí você imagina a criança, a gente entende, na verdade, que ela não pode ser punida. E a gente também não tem como saber ali, né, de imediato quem que é nesse núcleo familiar, quem que é o violador. Então, tirar a criança do seu núcleo familiar, que é o lar que deveria estar ofertando essa proteção, que nutre o cuidado, né, o afeto ali com a criança, ele é um lar violador. E você colocar essa criança num serviço de acolhimento com mais 15, né, que ela não conhece, a gente acha que é prejudicial nesse sentido, né? Eu entendo, quando a criança ela vai, Sandra, para um acolhimento institucional, esse convencional, que é o antigo orfanato, a gente fala em abrigo agora, mas assim, é acolhimento institucional para criança e adolescente, o serviço, ela está sendo punida novamente, né? E o Estado, ele tem que ter alternativas de proteção.
Então, assim, eu falo muito assim lá com a equipe, a gente discute muito, a gente é técnico, e nós falamos assim, o Estado é o maior violador de direito, mas quem é o Estado? Somos nós. Verdade. Quando nós somos Estado, a gente vive do dinheiro público, né? A população que paga o nosso salário. Então é muito fácil a gente estar aqui, e a gente vê muito isso, né? As pessoas que estão ali, tantas organizações que também são subsidiadas com dinheiro público, e muitas vezes não ofertam isso e falam, é o Estado, mas nós somos o Estado. A gente, nesse governo aqui do prefeito Caio Cunha, a gente conseguiu aprovar quase 10 leis dentro da política de assistência social, e todas de proteção e cuidado. Né? O Família Acolhedora ele foi aprovado lá em 2019, a gente iniciou o projeto, a gente foi buscar experiências lá em Cascavel, então a gente foi, na época eu fui para Cascavel também com a coordenadora, a Regiane, a Vera, e a gente foi buscar uma experiência de outro município, e uma das coisas que nos encantou lá, e a gente quis aplicar aqui em Mogi das Cruzes, é que lá eles só tinham um acolhimento, né? Uma cidade enorme, ela só tinha um acolhimento que ficava um adolescente. Porque já tinha implantado e já tinha aquele sentimento também da própria da cidade inteira saber o que é o Família Acolhedora. É por isso que a gente agradece também vocês a dar esse espaço, porque a gente não quer que só Mogi tenha o Família Acolhedora, a gente quer que a região toda ela tenha esse programa, a gente também está totalmente à disposição para falar, porque o núcleo familiar ele é muito mais, né, protetivo mesmo ali para aquela criança do que para um acolhimento. Os acolhimentos fazem um trabalho incrível, eles são subsidiados também, eles têm um trabalho totalmente, tem o nosso sistema de monitoramento, mas a gente ainda acredita que a Família Acolhedora, a gente quer que Mogi das Cruzes futuramente, aí no futuro, a gente tenha aí mais crianças em Família Acolhedora do que nas instituições convencionais. Secretária, uma outra coisa, assim, ainda relacionada à família acolhedora, mas em relação ao número de casos de crianças ou de abusos, de violação de direito, ou então até, enfim, por todas as possibilidades aí de situações em que a criança deve ser retirada do seu núcleo familiar em relação a esses casos. A senhora tem notado algum aumento em relação a isso? Porque os casos que a gente tem visto e são noticiados pela mídia de aumento, de violação de direitos das crianças, eles vêm numa crescente, né? Eu queria saber sobre esses dados em Mogi. Às vezes, quando a gente fala desses números, pessoal que está nos ouvindo nesse podcast, é tão difícil, complexo e sensível falar, porque obviamente que nem todos os casos são revelados, são denunciados, chega ao conhecimento do poder público, ou se chegam, tem atitudes mais assim incisivas em relação aos casos, né? Mas em relação a essa questão das crianças, como é essa situação em Mogi das Cruzes? Ela não é diferente dos outros municípios, infelizmente a negligência, abandono, situações de abuso, a violação de direito contra a criança e adolescente, ela existe, né? Não é diferente aqui na cidade de Mogi. É uma situação assim bem gritante para nós aqui enquanto profissional, né? Eu sou assistente social de formação. A gente identificar e conviver, né? E ter que ofertar um atendimento digno ali para aquela criança, para que ela não tenha mais prejuízo do que já teve, né? Do que já teve. E um lar que muitas vezes é o protetor, que deveria ser, né, protetivo, ele acaba sendo um lar violador. Eu não sei, assim falar para você que aumentou. Eu acredito que através das políticas públicas, né, através dos programas, das campanhas, o número de crianças que acabam revelando espontaneamente, ou para a professora, ou para o coleguinha que acaba contando para a mãe, aí acaba chegando. Ele acaba, assim, eu não sei se aumentou. Eu acho que quando a gente faz campanha, quando a gente começa a falar, quando você começa a divulgar, você fala no seu núcleo familiar, você fala, olha, aparece alguém. A gente tem um dado, no dia 18 de maio, a gente tem uma campanha muito forte em Mogi, que é contra o abuso e exploração sexual infantil. Vários municípios aí, né, fazem campanhas. E nessa época, a gente tem muita campanha, assim, forte. Impressionante.
o número de revelação espontânea, tanto nas escolas, nos órgãos, ele acaba aumentando. Por quê? Porque a criança escuta, né? A gente fala, diz que 100, liga, e vai também capacitando os profissionais para poder lidar com isso. Para ter essa escuta, né? Exatamente, para ter essa escuta, porque assim, às vezes você tem uma revelação e o que eu vou fazer com isso? Muitas vezes, a gente já teve caso, por exemplo, que o profissional criminaliza, né? Porque ele não conhece, né? Então, às vezes a criança está gritando ali, ela está falando, ela tem um comportamento muitas vezes diferenciado no ambiente escolar, até na própria família, e se a gente não tiver capacitado, a gente não vai saber, muitas vezes, identificar. É verdade. Então, a conversa, o diálogo com essa criança é importante. Mas voltando ainda à pergunta que você me fez do aumento, a gente viu com a pandemia, então, a pandemia, ela trouxe isso, um número maior. A gente não sabe se foi porque, né, acabou ficando aquele núcleo familiar, todo mundo ali dentro de casa, e que acabou de uma certa forma, né? Trouxe à luz diversos problemas, né? Agora, uma coisa que a gente identificou também é a questão da orfandade que veio com a pandemia. Porque muitas vezes a criança ou o adolescente lá, ele acabou perdendo aí o seu cuidador. Então, na verdade, muitas vezes, por exemplo, o pai faleceu, a mãe na pandemia. E ela teve que ir para onde, né? Ela teve que ir para um lar ali de uma família extensa. Então, ela vai para casa de um tio, ela vai para casa do padrinho. Então, aquele próprio núcleo familiar, ele acabou absorvendo essa demanda, que é de cuidado também para o seu... para as crianças. E muitas vezes acontece ali no núcleo mesmo, né? Então, assim, entre o primo, né? Então, assim, quando a gente fala de abuso, tem uma série de situações, né? Hoje a internet, ela tá aí, né? Bem escancarada, então, assim, é bem complexo de alguns casos que chegam para nós, tanto do abuso como do trabalho infantil. Né, que o trabalho infantil também ele é uma negligência. É verdade. O trabalho infantil, a criança também ela pode ir para um acolhimento, para uma família acolhedora, porque ela estava em situação de mendicância ou de trabalho infantil. A gente tem um serviço de acolhimento também, na verdade, de abordagem social para criança e adolescente, e todo mundo, não é só aqui na cidade, viu um número de crianças e adolescentes, principalmente nos semáforos das cidades, em situação de mendicância ou trabalho infantil. E uma das coisas que a gente traz que aumentou muito foi esse tipo de negligência, de crime, que trabalho infantil é crime, porque essa criança ela acaba sendo um arrimo de família, muitas vezes também por conta, não só da orfandade, que a gente teve casos, por exemplo, que a gente identificou que um adolescente perdeu os seus pais, né, na pandemia, foi para casa da família extensa. Nessa família extensa, ele acaba tendo que cuidar dos outros irmãos pequenos, ele tem um lar, né, mas ele se sente na responsabilidade também de custear as despesas ali, de ajudar ali na despesa com os outros irmãos. Entendi. Então, a gente já teve muito caso. Então, quando a gente fala do família acolhedora, tem uma série de negligências, né? Sim. Trabalho infantil é um crime, é negligência, abuso sexual é uma negligência, também são coisas que podem acometer a criança ter que deixar o seu núcleo familiar. E vamos lá, secretária, para a gente também entender e a gente se encaminhar também um pouquinho nessa entrevista, quem pode se propor a ser uma família acolhedora? Quais são os passos, né? E quem está apto a ir a se cadastrar e a receber uma dessas crianças? Uma família, no caso assim, que mora, no caso aqui, em Mogi das Cruzes, né, há mais de um ano. Uma pessoa, por exemplo, ela tem que ter mais de 18 ou de 21 anos, né? Então ela tem que ter mais de 21 anos. Ela não pode ter vontade nenhuma de adotar a criança, né? Igual já foi falado. Ela tem que ter disponibilidade de dar muito amor, carinho, proteção, cuidado para aquela criança. E participar das capacitações, né? A gente tem uma série de capacitações que a gente faz
e acompanhamento também com essa família. Então, por exemplo, eu vou lá para pegar a criança, não. Tem todo um trâmite aí também burocrático, e aí ela tem também que estar totalmente alinhada com todos os critérios do programa. A gente tem uma capacitação agora dia 31, né, no próximo dia 31, a partir das 18 horas, na sede da Família Acolhedora. Então, quem quiser conhecer o programa, quiser estar mais próximo, né, a gente tem os canais, a gente tem um vídeo que está vinculando aí nas redes sociais, e a gente vai até passar para vocês para que esse vídeo ele seja compartilhado, para que as pessoas possam conhecer. E a gente tem as famílias, né? As famílias que já participaram da primeira experiência, é muito importante assim, ter esse contato com elas também. Para dividir essa experiência. E uma dúvida que eu tenho, por exemplo, essa família que se cadastrar, ela também, eu imagino que ela tem que ter também uma disponibilidade de tempo. Então, vamos colocar um casal, sei lá, uma família em que os dois, sei lá, marido e mulher, por exemplo, trabalham. Tem que ter uma pessoa que tenha essa disponibilidade. Como é que funciona isso, a questão do tempo? Não, na verdade, sim. Mas a gente vai se adequar, né? As reuniões geralmente são no período da noite, né? Então, às 18 horas. Sim, então, tem mas no caso do acolhimento com a criança, ela tem que ter... na verdade, assim, Sandra, é o mesmo cuidado que você vai ter com o seu filho. Você precisa trabalhar, né? A bolsa que a gente paga... independentemente da renda familiar, né? Vamos supor, tem uma renda, não interessa, é para criança. O que você, vamos supor, você tá lá com uma, né, você adotou uma criança lá de 3 anos, então assim, vai deixar na creche de manhã, vai pegar, vai trabalhar, vai ter a sua rotina normalmente, né? Estar é o seu filho, na verdade, ali, né, por um período. Isso, mas ela não precisa estar ali, eu não posso, eu vou ter que ficar ali com a criança, não posso fazer mais nada, então assim, não é, né? E outra coisa tem que ficar bem claro também, que a gente teve experiências de outros municípios trouxeram pra gente, não é meio de vida, né? Vou ficar com 4, 5 crianças, vai receber um salário mínimo, não, 4 salários, não é isso, né? Na verdade, se ela ficar com 4 crianças, né? Na verdade, é o núcleo de irmãos, por exemplo, que não pode separar irmãos, né? Então pode acontecer, né? Mas ela vai à escola normal, né? A rotina da escola totalmente normal, o hospital, totalmente normal. E é uma criança, gente, normal, é uma criança que ela teve ali uma suspeita, muitas vezes, a violação, né? Foi constatada a violação. E também tem um sigilo nesses casos, né, secretária? Também Sim. São acolhimentos que tem que ser feito de maneira também sigilosa. Exatamente. Porque essa criança, a gente imagina, né, um trauma também para a família, nesses casos de suspeita, de você ter o seu filho retirado da sua casa. Né? A gente não sabe como é que aquela família também vai reagir. Mas existe um sigilo em relação a esse acolhimento. Sim. A gente tem toda a questão do sigilo, né? Que é a proteção, cuidado mesmo, né? Para a criança também, para que ela também não seja criminalizada por uma situação que aconteceu com ela, né? É só lembrando que não são todas as crianças, a gente está falando aqui de situações de abuso sexual, né? Que acontece muito, mas assim, não, no caso do família não é só isso, né? Pode ser por abandono, por uma série de situações, trabalho infantil, a mendicância, uma negligência aí que ocasionou ali a retirada mesmo, né, desse núcleo familiar por questão, né? E os bebês, né? A gente tem caso, por exemplo, que a mãe tem a entrega espontânea também, então ela entregou ali um bebê, ele tá lá no nosso caso aqui, a Santa Casa, né, que tem a maternidade. E ela pode ir, no caso, para uma família, na hora que ela fez o cadastro, né, a vontade dela é que ela fique com os bebês. Então, ela vai ficar com o bebê, né? Então, assim, no critério dela, então, quando tiver um bebê, a gente vai ligar para você, Sandra, vai falar assim, olha, Sandra, a gente está aqui, né, você está apta, né, porque você passa por todo um processo, quando você estiver apta, você vai receber um bebê. Você recebeu um bebê, vai ficar ali por um tempo, quando ele for para adoção, você vai entregar? Sim. A gente tem caso de uma família acolhedora que ela pegou o bebê com dias e hoje ela está entregando aí para uma família. A gente conseguiu identificar no núcleo familiar, né? Para uma tia da criança que está vindo de outro estado buscar a criança, ela já está com 2 anos. Nossa. Né? E ela falou assim, eu dei todo o amor pra ela, carinho, né? Eu cuidei como minha filha e agora eu já tô apta, já vou
buscar uma outra criança, ela já está apta para receber uma outra criança nas mesmas características, que foi o desejo dela na hora do cadastro, que é o diferencial da adoção. Entendi. Secretária, agradeço muito a sua participação, todo esse esclarecimento e também esse projeto, né, pioneiro aqui na nossa região, né, e para você que está nos assistindo aí, uma informação super importante. E se você acha que você é um desses candidatos, você também pode procurar aí as informações, procurar a Prefeitura de Mogi das Cruzes para você se cadastrar e ser uma família acolhedora. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, as informações estão lá no site, a gente também tem os canais, né, de informação, e agradecer de verdade e poder falar um pouco da proteção e cuidado para nossas crianças. É incrível o programa Família Acolhedora. Bacana. Pessoal, para você que nos acompanha aqui nesse podcast, a gente teve um bate-papo com a secretária de Assistência Social de Mogi das Cruzes, Celeste Xavier Gomes. Ela que explicou aqui os detalhes desse programa, que é o Família Acolhedora, em que cadastra aí famílias de mogianos, né? No caso, o projeto ele é de Mogi das Cruzes, para receber crianças ou adolescentes que tiveram, infelizmente, que ser retirado do seu núcleo familiar aí por alguma questão de violação dos seus direitos. Mais informações você pode acessar também o site da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Para você que nos acompanhou aqui, nosso muito obrigado e até o próximo podcast. Portal da Região, a notícia que você precisa.